Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a pneumonia na criança. Tá? É um diagnóstico que assusta as famílias e às vezes essas famílias levam uma preocupação para o resto da vida. Né? Surge até a pergunta se a pneumonia tem cura, pneumonia pode voltar novamente, né? É algo que de fato assusta muito. Tá? E antes de começar a falar sobre o tema, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, porque mais famílias podem receber essa informação. De fato, a pneumonia, né, que é a infecção do trato respiratório baixo, ou seja, o acometimento dos pulmões, abaixo aqui da laringe, já envolvendo traqueia, brônquios e o parênquima pulmonar, a parte do tecido, dos alvéolos e o tecido pulmonar, que é a carne do pulmão, né, em grosso modo. Ela, de fato, a pneumonia já foi uma grande causa de morte em crianças. Ainda é uma considerável causa de óbito em criança. Então, no século passado, era uma das maiores causas e graças a uma assistência melhor à saúde, a melhores níveis de informação, acesso a serviços de saúde, vacinas, tudo isso levou à redução da mortalidade por pneumonia. Mas, de fato, o estigma fica, né? O estigma de que muitas crianças morriam por pneumonia. Então, quando você chega para uma família e diz seu filho está com pneumonia, é óbvio que isso tem um impacto absurdo. As famílias ficam desesperadas. Todavia, vamos lá falar sobre essa pneumonia. A pneumonia pode ser causada por vírus e bactérias, né? A causa mais comum ainda são os vírus, mas a que mais preocupa são as bacterianas. Tá bom? As pneumonias bacterianas, normalmente, elas vêm como complicação de um quadro viral, um quadro de um resfriado, né? Aquela velha gripe com tosse, nariz escorrendo, a criança tem febre e essa criança evolui com uma infecção bacteriana, fazendo uma pneumonia. Como é essa evolução? É importante falar sobre isso. Um quadro de resfriado vai durar aí essa febre nos primeiros 2, 3 dias. No terceiro dia essa febre está desaparecendo. A criança tem o nariz escorrendo, a tosse, o nariz entupido, que vai melhorando gradativamente. Então, um resfriado, depois do terceiro dia, a criança está no estado geral muito bom, já está sem febre, a tosse persiste. A tosse não é critério de diagnóstico. A tosse é a última a desaparecer. Essa criança vai estar bem melhor do estado geral, não tem dificuldade de respirar, não tem cansaço, ela passa a respirar normalmente, né, e não tem mais febre. Isso é um resfriado. O que acontece com a pneumonia? A evolução para a pneumonia. O contrário. Né? Então é uma criança que chega aí por volta do terceiro dia em diante, ela continua tendo febre, né? O estado geral é uma criança que toma um antitérmico, mas mesmo assim ainda fica prostrada, derrubadinha, né? Não melhora o apetite. Depois desse terceiro, quarto dia de doença, a criança continua tendo febre e começa a respirar com mais dificuldade. É uma criança que começa a respirar rápido, acelerado, ou fazer até força para respirar. Contrai a barriga, a mãe consegue perceber muito, ele está cansando. Né? Pode surgir até um ruídozinho, às vezes um piado associado. Isso é o quadro de uma pneumonia. Sabe-se que em torno de 0,5%, estudos mostram aí 0,5% a 2%, uma média de 1% dos casos de resfriados, né, de gripes, vão evoluir com pneumonia. Então é uma incidência baixa, né? Só uma criança em cada 100 que gripam vão evoluir com a pneumonia. E aí vai surgir a pergunta, Daniel, como é que eu faço para evitar que meu filho não tenha uma pneumonia? Bem, a primeira coisa é a gente ter acesso a um serviço de saúde, essas informações aqui já ajudam, mas se seu filho começa a evoluir, como eu falei aqui, numa evolução desfavorável, mantendo febre, é obrigatório você ir para uma avaliação com um pediatra urgente. Uma das grandes complicações da pneumonia é o diagnóstico tardio. É uma criança que chega muito tardiamente, a gente vê isso, infelizmente, no sistema público. Uma criança que já chega com 5, 7 dias de febre, tosse, já chega cansando. Esse é o problema, diagnóstico tardio. O tratamento de um resfriado é higiene nasal, lavagem nasal e hidratação. Né?
esse é o tratamento de um resfriado. Você tratar bem um resfriado reduz a probabilidade do seu filho ter uma pneumonia. Se uma criança que está resfriada, está gripado lá, começa a lavar bem o nariz, bebe bastante água, né, repouso, essa criança tem uma chance, né, maior de não pertencer ao 1% lá de complicação de pneumonia. Então, primeira coisa, tratar bem o resfriado e ficar atento à evolução favorável, que no terceiro dia essa criança já está melhorando, né, passando a febre, e no quarto dia em diante de jeito nenhum febre, não pode ter cansaço, e a tosse vai persistir, mas é a última a desaparecer, vai ficar aquela tosse noturna após deitar. Isso é o comum de um resfriado, tá bom? Então, se não tiver bem, procurar assistência precoce, não deixar para depois, não achar que é normal, e se for algum serviço, né, seu filho já está saindo dessa história do terceiro, quarto dia já de febre, às vezes cansando, e você vai num posto de saúde ou até num profissional e diz que está tudo bem, procura uma segunda opinião. Esse vídeo tem até como objetivo esclarecer, trazer informação, porque não tá certo isso aí, tem que avaliar. Essa criança provavelmente vai ter que fazer algum exame laboratorial, uma radiografia de tórax, para a gente afastar se não existe uma pneumonia. Bem, como é que a gente faz o diagnóstico de pneumonia? O diagnóstico de pneumonia ele é clínico e pode usar o raio-x, a radiografia de tórax, para auxiliar. Não é necessariamente mandatório ter uma radiografia. Eu posso fazer diagnóstico de pneumonia sem raio-x? Sim. Né? Mas se eu dispor de uma radiografia de tórax, é interessante fazer. Então essa criança que já saiu desse quadro que eu falei, habitual do resfriado, ela merece investigação. Então ela vai fazer aí pelo menos uma radiografia de tórax e pode-se ponderar o uso de um hemograma, PCR, que vai nos dar informação se existe uma infecção bacteriana. Se esses exames estiverem alterados, né, nós confirmamos uma pneumonia. Clinicamente, essa criança, além de ter febre persistente, né, eu falei do cansaço, que é o aumento da frequência respiratória. É uma criança que está aumentando a frequência respiratória e pode estar até cansando, a chamada tiragem respiratória, usando uma musculatura acessória que não é habitual na respiração. Isso já é um critério clínico. E nos exames a gente vai confirmar lá ou não a pneumonia. E então a gente vai iniciar o tratamento. O tratamento pode ser feito ambulatorial, ou seja, a criança em casa, vai para casa, vai tomar remédio, vai ser reavaliado pelo pediatra, às vezes o contato por telefone ajuda, ou essa criança vai ser internada no hospitalar. O que é que, de maneira geral aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? O que é que divide esse tratamento hospitalar e ambulatorial? Bem, os menores de 2 meses, 2, 3 meses, questionável aí, 2, 3 meses, abaixo disso, sempre tratamento hospitalar. Crianças que têm comorbidades, uma criança que já tem algum problema de saúde, tem um problema de coração, tem um problema renal, uma criança que está desnutrida, tem algum problema imunológico, alguma comorbidade, vai ter que ficar internada. Crianças que já estão com um cansaço, com esforço respiratório, isso já caracteriza uma pneumonia grave e é indicado o tratamento hospitalar. As demais crianças, as crianças que apenas têm uma frequência respiratória elevada, mas que estão no estado geral bom, né, não tem sinais de hipoxemia, que é a falta de oxigenação, ela respira com a elevação da frequência respiratória, mas ainda respira tranquilo, sem esforço. O estado geral está bom, ela consegue ingerir líquidos e o antibiótico que será prescrito via oral, ela pode ser tratada ambulatorialmente, que é o tratamento em casa. O tratamento da pneumonia é através de antibióticos, tá? Basicamente nós temos aí 3 bactérias, o pneumococo, Moraxella catarrhalis, Haemophilus, que compreende aí o espectro de bactérias que causam a pneumonia. Existem as bactérias, os atípicos, chamados germes atípicos, o micoplasma, que vai acontecer mais a partir do 4, 5 anos de vida. Então, dependendo da idade, né, se for menor de 3 meses, o tipo de bactéria muda. Então, dependendo da idade, o médico consegue fazer a escolha do antibiótico. Tá? Esse antibiótico vai ser usado aí por, no mínimo, uma média de 7 dias, podendo ser estendido a mais, certo? Qual é o parâmetro de melhora? Usou antibiótico para uma pneumonia, essa criança tem que responder bem
com o principal preditor, que é a resolução da febre. Em 48 horas de uso de antibiótico, essa criança tem que melhorar a febre. Ela já tem que passar a ficar afebril, né? Então, terceiro dia de antibiótico, essa criança já tem que estar já sem febre. No máximo, a gente esperaria depois do terceiro, né, com 72 horas de antibiótico. Mas, de modo geral, 48 horas de antibiótico, essa criança tem que evoluir sem febre. Isso é um critério importantíssimo de evolução favorável e significa que essa criança pode continuar em casa, completando o seu esquema de antibiótico, sem necessidade de voltar para o hospital. Acaso isso não aconteça, essa criança tem que ser reavaliada e é mandatória a internação com antibióticos venosos. Tá? Bem, a tosse vai continuar, isso não é critério, né? O cansaço tem que melhorar, a respiração vai melhorar, mas a tosse é algo que preocupa, sempre chama a atenção dos pais e vai persistir ali, às vezes por 15 dias ou até mais. Se a criança está no estado geral bom, não está tendo mais febre, não está cansando, né? O pediatra já examinou, está tudo bem, só a tosse não é preocupante. Tá bom? Uma tosse que principalmente é uma tosse noturna, depois que a criança deita ou antes, né, de levantar no final da madrugada, já ali amanhecendo. Essa tosse é típica do gotejamento nasal, que acontece na secreção aqui superior e ela é comum nessa pneumonia ou nesses resfriados e se estende mais aí por volta de 15 dias ou um pouco mais. Isso não vai preocupar. Caprichar na hidratação e seu filho vai melhorar. Completou o esquema antibiótico, não necessita fazer novos raios-x, que isso é outro vício, que a gente às vezes faz, muito profissional faz, né? Fica repetindo radiografias, não é necessário fazer repetição de radiografia, às vezes a manchinha do pulmão lá, a infecção, vai ser vista por um bom tempo ainda, por isso que não necessita repetir. No máximo, em condições muito especiais, pneumonias complicadas, com derrame, que seriam crianças que estariam internadas, seria outro tipo de evolução. Beleza? O importante é saber o seguinte para terminar o vídeo. Bem, seu filho foi tratado, está bem, gente, fica tranquila. Segue a vida, para de ficar com essa preocupação excessiva. Seu filho teve uma pneumonia, foi tratado, não significa que ele vai ser agora uma criança super mimada, cuidados em excesso, porque você tem medo de ter uma nova pneumonia. É exceção da exceção uma criança ter pneumonias de repetição. Aí, no caso, realmente seria indicação de uma investigação de doença imunológica, porque uma criança teve uma pneumonia, tudo bem, é aceitável, mas 2, 3 pneumonias, repetição de pneumonia não é comum. E não precisa você ficar desesperado toda vez que seu filho gripar da próxima vez, achando que ele vai ter uma nova pneumonia. Tem que respirar fundo, saber que isso acontece. Ah, mas eu fiz todo o cuidado. Acontece, né? Teve, você cuidou, melhorou e tem que seguir a vida, porque esse excesso de preocupação vai causar dano. Muitas vezes essas crianças são tratadas por gripes lá na frente, sempre com antibiótico, só porque a família é muito ansiosa e sempre fica ali questionando o doutor, porque estou com medo de pneumonia. Ele já teve uma pneumonia e muitas vezes os colegas, os profissionais são excessivos e pecam nessa mão do antibiótico aí. Tá? Então tem que tranquilizar, tratou a pneumonia, curou completamente, é uma doença que tem cura, resolução completa e não volta mais, certo? Essa é a regra. Se acaso, a gente tem que pensar totalmente no acaso, tiver outros episódios de pneumonia, aí é uma outra história, né? E é a exceção da exceção, aí seu filho vai ter que ser investigado. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Esse vídeo foi bem mais longo aqui, detalhado. Conta aí sua história, suas dúvidas, sugere novos vídeos, porque mais famílias podem receber essa informação aqui.